Os colonos nórdicos na Groenlândia sobreviveram a invernos de menos 40 graus Fahrenheit, sem mercearias, sem corredor de suplementos, sem paredes isoladas por qualquer padrão moderno, e um alimento, que não lhes custava absolutamente nada, manteve as articulações a funcionar, o sistema imunitário ativo e os músculos a responder durante 4 meses de escuridão e frio mortal. Esse mesmo alimento está agora numa prateleira da sua farmácia por $40 por mês. Provavelmente você já desconfiou que havia algo errado nisso. E tem razão. As comunidades que descobriram como sobreviver a um inverno de menos 40 não chegaram lá por sorte. Tinham um conhecimento específico. Não está em nenhum currículo escolar, não está em nenhum consultório médico. E o motivo de não estar não é porque tenha sido esquecido. O que vem a seguir vai explicar exatamente por quê. Tudo começa com uma decisão. Não era cara, não era técnica. Uma decisão que todas as casas do norte tomavam antes de o sol desaparecer em novembro. Essa decisão já vem aí. Olhe por um instante para a secção de suplementos. Você já conhece os preços. $35, $50, $80 por um pote de pó branco com letras clínicas no rótulo. Péptidos de colagênio, colagênio hidrolisado, proteína de caldo de ossos. A embalagem sugere descoberta. Sugere que alguém, algures num laboratório, desvendou algo novo. Nada disso é novo. Segundo a Grandview Research, o mercado global de suplementos de colagênio foi avaliado em 8,36 mil milhões de dólares em 2022. Essa indústria de 8 mil milhões vende-lhe uma coisa em várias formas. A proteína, extraída de ossos animais. A mesma proteína que os seus antepassados extraíam dos mesmos ossos, de graça, num pote de barro sobre o fogo, todos os invernos durante 10 mil anos antes de uma fábrica decidir embalá-la. As casas medievais não pagavam nada por isso. Não era algo que tentavam conseguir, nem procuravam, não pagavam nada, e quase ninguém a usa. A pergunta que você devia fazer é esta: quando é que isso mudou? Quando foi que algo que toda a casa produzia de graça virou um produto de 8 mil milhões de dólares? A resposta é 1886. Numa fábrica em Kemptthal, na Suíça, um empresário chamado Julius Maggi apresentou o cubo de caldo comercial às famílias operárias europeias. Harvey Levenstein documenta isso em Revolution at the Table, publicado pela Oxford University Press, em 1988. A promessa era conveniência: deite o cubo em água quente. Esqueça a cozedura da noite inteira. A casa trabalhadora podia agora ter caldo em segundos. O que o cubo não tinha era colagênio, nem a gelatina, nem os minerais retirados do interior da matriz óssea, nem a glicina, nem a gordura do tutano. Tinha sal, gordura processada e aromatizantes comprimidos num pequeno bloco. Parecia mais ou menos um caldo. Espalhou-se pelas cozinhas europeias e americanas em 30 anos porque podia ser visto numa prateleira, anunciado num jornal e comprado sem esforço. Uma receita intacta não pode ser faturada. Um cubo pode. Não estava errada. Foi tornada inconveniente. E depois, reembalada, rotulada em linguagem clínica e vendida de volta a si por $40 por mês. O ano em que foi tornada inconveniente foi 1886. Como a versão original funcionava, e o que realmente continha é o que vem a seguir. Agora volte à Groenlândia. O ano é aproximadamente 985 d.C. Os colonos de Erik o Vermelho estão a estabelecer as primeiras... Você confia na água da sua torneira? O governo e as empresas de saneamento estão deixando toxinas perigosas passarem. Estudos independentes revelam químicos que eles nem sequer testam. A sua saúde está nas suas mãos, não nas deles. Pare de pagar por água envenenada. O meu guia revela um método de R$5 para ter água 100% pura em casa. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo para garantir o seu exemplar agora. As quintas nórdicas na região do fiord de Galliku, no sul da Groenlândia. Thomas McGovern, da City University of New York, passou mais de 4 décadas a escavar sítios da Groenlândia nórdica. As suas conclusões publicadas, reunidas em volumes revistos por pares, incluindo contributos para revistas de antropologia ártica dos anos 1980 aos anos 2000, documentam em detalhe exato o que esses colonos comiam durante o inverno. Comiam foca, caribu, peixe, criavam gado, ovelhas e cabras, e processavam cada osso de cada animal que abatiam. Os ossos eram rachados. O registro arqueológico em Gardar, o Centro Episcopal Nórdico, hoje o sítio reconhecido pela Unesco em Igaliku, mostra a divisão sistemática de fêmures, vértebras rachadas, pontas de costelas quebradas. O objetivo não era descartar resíduos, era extrair o tutano. Rachar o osso abre a cavidade interna totalmente preenchida de tutano. O tutano é composto, grosso modo, por partes iguais de gordura e proteína. Num ambiente de menos 40, o corpo queima calorias para produzir calor num processo metabólico contínuo, não para quando você para de se mover.
A regulação térmica continua em cada hora de sono de cada noite de inverno. A gordura tem 9 calorias por grama. A proteína e os hidratos de carbono têm 4. Quando o corpo consome as suas reservas para se manter quente, a gordura é a diferença entre aguentar o inverno e não aguentar. Não entre passar por ele com dificuldade e morrer por causa dele. Depois de retirado o tutano, os ossos rachados iam para a água, em lume brando, durante horas, às vezes durante a noite, às vezes um dia inteiro. O tecido conjuntivo ainda preso ao osso, ligamentos, cartilagem e restos de tendões que até um talho cuidadoso deixa para trás. Começava a desfazer-se sob calor suave e constante. O colagênio nesse tecido tem a forma de uma tripla hélice, 3 cadeias de proteína enroladas entre si. A cerca de 160 a 180 graus Fahrenheit, bem abaixo de uma fervura forte, essa estrutura começa a desenrolar-se. As cadeias separam-se, dissolvem-se na água em volta na forma de gelatina. E ao dissolverem-se, o cálcio, o magnésio e o fósforo presos na matriz óssea migram lentamente para o líquido. O que saía daquele pote não era sopa, era um sistema de entrega de minerais e proteína construído por gerações de resultados observados. Os nórdicos não conheciam a química, nem precisavam. Sabiam que as comunidades que bebiam daquele pote atravessavam o inverno em condição visivelmente melhor do que as que não bebiam. Jet Arneborg, do Museu Nacional da Dinamarca, que publica amplamente sobre a subsistência da Groenlândia nórdica desde os anos 1990, incluindo trabalhos sobre análise zooarqueológica em Gardar, corrobora isso diretamente. O processamento de ossos nos sítios nórdicos da Groenlândia não era uma medida de desespero, era uma parte praticada e deliberada da produção normal de comida no inverno. E isto não é ideia nova. Essa é a parte que quase ninguém ouve, porque quando você entende isso uma vez de verdade, fica muito difícil levar a sério a prateleira de suplementos. 2 civilizações chegaram à mesma conclusão de forma independente. Os nórdicos foram os primeiros. Os mosteiros cistercienses da Inglaterra medieval foram os segundos. Terence Scully, em The Art of Cookery in the Middle Ages, publicado pela Boydell Press em 1995, a principal referência acadêmica sobre a culinária europeia medieval, documenta que caldos e papas, feitos com ossos animais cozidos lentamente por horas, formavam a base nutricional da alimentação monástica no inverno, não como acompanhamento. Como a principal preparação quente consumida várias vezes ao dia por comunidades inteiras, em Fountains Abbey, em Yorkshire, fundada por monges cistercienses em 1132, com comunidades de até 300 homens, os registros da cozinha mostram uma produção contínua de caldo de ossos ao longo de todos os meses de inverno. Bridget Ann Heinisch, em Fast and Fist Food in Medieval Society, publicado pela Penn State University Press em 1976, dá ainda mais peso a esse quadro. Comunidades monásticas do norte valorizavam explicitamente preparações ricas em gordura e gelatina nos meses frios, porque o registro acumulado de gerações mostrava que comunidades sem essas preparações sofriam mais doenças, mais desgaste nas articulações e mais mortes no inverno. Não como teoria, como resultado observado ao longo de várias gerações. As comunidades que faziam o caldo sobreviviam melhor. As que não faziam... Não estava errado. Era incômodo. Fica comigo. Porque o princípio cabe em uma única frase. E depois que você entende, não consegue mais deixar de ver. Calor baixo e prolongado aplicado a ossos animais libera colágeno, gelatina, glicina, prolina, cálcio, magnésio e fósforo na água ao redor. Essa única frase resume toda essa indústria de suplementos de colágeno. Extraído, seco por pulverização e vendido de volta para você por $40 por mês. Aqui vai a comparação de cozinha que torna isso impossível de descartar. Você já sabe fazer chá, água quente, saquinho na xícara, espera. Os compostos dentro das folhas secas se dissolvem na água. Você bebe o que saiu da folha, não a folha em si. A extração é o produto. O caldo de ossos funciona pelo mesmo mecanismo. Ossos na água, fogo baixo, muito tempo. O colágeno do tecido conjuntivo se desfaz com o calor contínuo, dissolve como gelatina. Os minerais da estrutura óssea vêm junto. Depois de 8 a 24 horas, dependendo do tipo de osso, a água passa a conter tudo o que o osso tinha. Você bebe a água, o osso já deu o que tinha. A água é o produto. A segunda comparação envolve a gordura. Quando o caldo pronto esfria, forma-se uma camada de gordura na superfície. O instinto moderno manda tirar fora. Esse instinto está errado. Essa camada carrega vitaminas A, D, E e K, compostos lipossolúveis que o corpo não absorve sem um veículo de gordura. Elas não se dissolvem em água, precisam da gordura para circular pelo corpo. Em um inverno de 40 graus negativos,
A falta de vitaminas lipossolúveis enfraquece a resposta imune, desacelera o metabolismo ósseo e piora a visão noturna nas horas de pouca luz que compõem boa parte de um dia de inverno no norte. Os nórdicos não retiravam essa gordura. Os monges de Fountains Abbey também não. Haenisch é explícita ao dizer que a cultura alimentar medieval do norte entendia a gordura no caldo como vantagem nutricional, não como defeito a ser removido. E aqui está o erro. Aquele que, em silêncio, estraga todo o processo. A maioria das pessoas que tenta fazer isso erra logo no primeiro passo. É a diferença entre um caldo que endurece como gelatina na geladeira, sinal de que a extração do colágeno funcionou direito, e um caldo que continua ralo como água, sinal de que não funcionou. A maioria nunca percebe que cometeu esse erro porque nunca testa o resultado. Bebe um líquido ralo e presume que é isso mesmo que o processo produz. Esse erro vem agora. Aqui está o que você precisa. Quero ser honesto com cada medida. Ossos, carcaças de frango assado, ossos bovinos com tutano ou juntas comprados no açougue, pés de porco, pescoços de cordeiro, qualquer animal, qualquer combinação. Se você assar um frango esta semana, a carcaça é seu ingrediente principal. Se você come carne bovina, peça ao açougueiro ossos com tutano antes de pagar. Na maior parte da América do Norte e do Reino Unido, açougues vendem isso por menos de $2 por libra. Muitos dão sem cobrar nada. Alguns enchem uma sacola de graça se você pedir antes de irem para o lixo. Água. O bastante para cobrir os ossos com 5 centímetros de sobra. Vinagre de maçã. Uma colher de sopa para cada litro de água. Não é pelo sabor. A acidez leve muda o pH só o bastante para acelerar a extração de minerais da estrutura óssea. Íons de cálcio e magnésio migram com mais facilidade para a água levemente ácida do que para a água neutra. Sally Fallon. Morrell documenta essa prática especificamente em Nourishing Traditions, publicado em 1999. E a química por trás disso, lixiviação mineral facilitada por ácido em estruturas de fosfato de cálcio, é padrão e bem estabelecida. Adições opcionais só para sabor. Meia cebola, uma cenoura, um talo de salsão, uma folha de louro, um pequeno punhado de grãos de pimenta. Isso não muda a extração nutricional. É realmente só isso. Agora, aqui está a única coisa que quase todo mundo faz errado. Temperatura. Não são os ossos, não é o tempo, não é o vinagre, é a temperatura. A maioria leva a panela a uma fervura forte porque é isso que a cozinha costuma parecer. Fervura é rápida, é ativa, dá sensação de produtividade. E é mesmo. Só que não para isso. O colagênio dissolve-se devagar. A estrutura proteica em tripla hélice do tecido conjuntivo foi feita para resistir mecanicamente. Aguenta força, não cede depressa sob agressão. Vai se libertando aos poucos com calor suave e constante, ao longo de muitas horas. Uma fervura forte cria turbulência que agita fisicamente as proteínas da gelatina antes de elas se dissolverem por completo, e quebra-as em fragmentos demasiado pequenos para formar um gel como deve ser. Também faz a água evaporar mais depressa do que o colagênio consegue passar para o líquido, concentra os sais e produz um resultado turvo, ralo e com a estrutura proteica degradada. Pense em dissolver mel. Se mexer mel em água morna, ele dissolve-se limpo em minutos. Se o atirar para uma fervura violenta, queima, faz espuma e desfaz-se antes de se conseguir dissolver. O mecanismo é o mesmo. O calor brando extrai, o calor agressivo destrói. Temperatura certa. A superfície da água mal se deve mexer. Bolinhas pequenas a subir de vez em quando do fundo. Nada mais. Para frango, 8 a 12 horas. Para vaca, porco ou borrego, 18 a 24 horas. O teste no fim. Deite uma pequena quantidade num frasco de vidro. Leve ao frigorífico durante 4 horas. Se o caldo ficar firme, a tremer em gel, com a consistência da gelatina comercial, a extração de colagênio resultou. Se continuar líquido, a temperatura esteve alta demais ou o tempo foi curto demais. O colono nórdico de Gardner conseguia isto abafando o lume antes de dormir e voltando à panela de manhã. Os monges de Fountains Abbey conseguiam-no com uma escala de cozinha que garantia alguém a vigiar o fogo durante a noite. Métodos diferentes. O mesmo resultado, confirmado por séculos de prática diária em condições que não deixavam margem nenhuma para técnicas que não funcionassem. Este é o passo que quase toda a gente salta. Salta-o porque 24 horas soam ineficientes. Uma panela de pressão consegue fazer a extração básica de minerais em 2 a 3 horas. E funciona, e o teor mineral é comparável. Mas a estrutura da gelatina sob alta pressão fica menos completa. É mais difícil obter aquele gel firme a frio. Para o dia a dia, a panela de pressão é um atalho razoável. Para a extração máxima, o método de lume baixo durante a noite é aquele a que 1000 anos de prática documentada chegaram, de forma independente em várias civilizações do norte. Agora pense em escala. O
O que uma casa faz com este princípio já é útil. O que uma comunidade de 300 pessoas fez com o mesmo princípio ao longo de um inverno de 4 meses, todos os dias, sem uma única fatura, muda a forma como olha para o problema inteiro. Em Fountains Abbey, fundada em 1132 em North Yorkshire, com até 300 monges cistercienses e com invernos seguidos de meses abaixo de zero, a cozinha mantinha aquilo que os registros históricos descrevem como uma panela perpétua. A análise de Scully dos registros das cozinhas monásticas em The Art of Cookery in the Middle Ages descreve o funcionamento prático com precisão. Um grande recipiente de ferro ou cobre que nunca chegava a se esvaziar por completo. À medida que o caldo era retirado com a concha, juntavam-se ossos novos e água fresca. O fogo por baixo era mantido sem interrupção. Ao longo de um inverno, esse único recipiente produzia a base nutricional de toda a preparação quente que saía da cozinha. Papas espessas, preparações de cereais, sopas de legumes feitas sobre a base do caldo, caldo simples, servido quente aos doentes e aos idosos na enfermaria. 300 homens, 4 meses de inverno, cada grama de colagênio, cada mineral, cada molécula de glicina daquela cozinha vinha de ossos que, de outro modo, teriam sido deitados fora, sem contas, sem infraestrutura, sem pedir autorização a ninguém. A indústria dos suplementos olhou para essa prática e viu um produto. Extraiu o colagênio em cubas industriais, hidrolisou-o, quebrou as cadeias proteicas em fragmentos menores que se dissolvem mais facilmente em água fria. Secou o resultado por pulverização, embalou-o com linguagem clínica e vendeu-lhe por $40 por mês. A química que eles reproduzem na fábrica é a mesma que a sua panela reproduz durante a noite no fogão. O resultado é funcionalmente o mesmo. Uma versão custa $40 por mês. A outra custa aquilo que ia deitar fora de qualquer maneira. Há uma condição em que isto funciona menos bem. Os ossos de animais de produção intensiva, alimentados a grão, têm um perfil de gordura diferente dos ossos de animais criados em pasto usados pelos nórdicos e pelos monges cistercienses. Os animais deles comiam erva e forragem. Animais alimentados a pasto produzem gordura, com uma proporção mais alta de ômega 3 para ômega 6. Animais de produção intensiva alimentados a grão produzem a proporção inversa, mais ômega 6 menos ômega 3. Ambos os caldos dão a mesma extração de colagênio, a mesma gelatina, a mesma glicina, os mesmos minerais. A extração mineral e proteica não é afetada pela forma como o animal viveu, mas a gordura que consome com o caldo, que deve manter essa gordura, não a retirar. É de melhor qualidade quando vem de animais criados em pasto. Ossos de vaca de pasto, comprados num mercado local ou talho, costumam custar entre $1 e $3 por libra a mais do que ossos comuns. Ao longo de um ano a fazer caldo todas as semanas, esse extra soma mais ou menos $50 a $200 no total. Continua a ser bastante menos do que 12 meses de suplementos de colagênio a $40 por mês. Mas não é zero. Se quer o quadro completo e honesto, é este. Se usar ossos comuns, continua a extrair o colagênio, continua a obter os minerais, continua a fazer aquilo que os nórdicos faziam em Gardar no ano 1000. Funciona das duas maneiras. A qualidade da gordura é a única variável que vale a pena conhecer, e agora já a conhece. Neste momento, algures, uma fábrica está a processar ossos de joelho de vaca em cubas industriais. A água é aquecida. O colagênio é extraído. O líquido evapora-se em secadores comerciais. O resultado transforma-se em pó. O pó vai para um saco branco. O saco vai para uma prateleira por $40, com um rótulo que diz péptidos de colagênio hidrolisado. No sul da Groenlândia, por volta do ano 1000 d.C., uma mulher nórdica deitou água num pote de barro cheio de ossos rachados antes de o fogo baixar de vez durante a noite. De manhã, a água já tinha feito o seu trabalho. A família bebeu-a antes de sair para um frio de 40 graus abaixo de zero. A física continua a mesma. O colagênio continua a dissolver-se em calor brando e constante. No inverno, o seu corpo continua a precisar de glicina, prolina, cálcio e magnésio, exatamente como precisava em Gardar no ano 1000. Aquilo que aqueles colonos integraram na rotina diária de inverno, a panela sobre as brasas, o lume lento pela noite dentro, a gordura mantida, o teste matinal à gelatina presa pelo frio, faz hoje o mesmo que fazia então. Não sei o que o trouxe até aqui. Talvez a conta dos suplementos, talvez um inverno mais duro do que o normal. Talvez só a sensação discreta de que, algures pelo caminho, a mercearia deixou de fazer sentido. Não importa. Resulta na mesma.